Olha que quadro maneiro. Olha que quadro legal. Esse quadro aqui, ó. Inauguração da estrada de ferro ali, ó, da Central do Brasil, hoje, que na época se chamava Pedro II. Olha só os bandeirões ali, ó. Que coisa linda que deve ter sido isso aqui. Os trens estão ali, o trilho está ali no meio, estão abençoando, tá Pedro II. Não tinha fotografia na época, né? Tinha até candelabro dentro da estação. Olha que coisa linda. Olha isso aqui, gente. Olha a estética, né, cara? A estética monarquista é muito mais bonita que essas merda republicana, né? É muito mais bonita. Olha que bacana, cara. A estação com várias bandeiras, né? Várias bandeiras. Os trens estão aqui, ó. Tem uma lá que tá soltando a fumaça. Que coisa maneira. Aqui em cima do trem tem uma estrutura com a coroa ali bonita. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó. Olha que maneiro isso aqui. Não tinha reparado, não, ó. Em cima do trem, ó que legal. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Olha que legal aquilo ali, ó. Em cima do trem, ó. Que maneiro. Não tinha reparado nisso aqui, não, ó. Que maneiro. Em cima do trem eu fico viajando nessas fotografias, ó. Pessoal conversando, fofoca. Vários brasileiros que não existem mais. Eu adoro. Viajo nessas fotografias. E ali, o pessoal abençoando os trens e a estação. Aconteceu na data de ontem, né? Eu adoro, eu viajo nessas fotografias. Desculpa, gente. Adoro, adoro, adoro. Fotografia não, é pintura, né? Então foi ontem, data da inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil, hoje, Central do Brasil, na época se chamava Estrada Dom Pedro II. Você sabe por que eles mudam o nome, né? Então ali no Brasil, do século XIX, o Império do Brasil vivia entre, né, aquela missão de construção de um país inteiro, né? Desde a chegada de Dom João, primeiro e segundo reinado, e junto nós tínhamos um imperador, um dos caras mais respeitados do mundo, o imperador mais inteligente do planeta também, o monarca mais inteligente do planeta, todo científico, adorava tudo que era ligado à inovação, ciência, e sempre trazia para o Brasil, e a gente estava aí inaugurando a Estação Central do Brasil, que hoje, putz, abandonada aquilo lá. Mais uma ambiciosa obra de infraestrutura do país, até então. A Estrada de Ferro Pedro II era mais do que um caminho de ferro, era um gesto, né? É um manifesto de progresso com os trilhos, tal como o mundo estava fazendo, estávamos todos muito adiantados. Deixa eu trazer meu teclado para perto aqui, porque fica mais fácil para eu manobrar. Eu gosto de aumentar as imagens, diminuir, dar o zoom. Deixa eu trazer o Ctrl, eu só preciso do botão Ctrl aqui. Com o mouse a gente faz o resto, tá? Isso, olha aí. Estação pelo lado de fora, né? E tá aqui, ó. Pedro II com a turma toda tá ali. Cara, a estação tava cheio de bandeira. Olha que bonito tava aquilo lá. Fotografia mostrando todo mundo ali os trens do lado de fora. Na inauguração. Conectando a capital com o resto do Brasil, né? Inauguração da estrada Pedro II. Tá aqui. Muito bacana. Aqui a gente tem mais ou menos o mapa. Puta, muito maior que qualquer metrô que a gente tem hoje aqui, ó, passando por Valença, indo em direção a São Paulo, indo em direção a Minas Gerais, conectado aqui com a capital, no centro, né, Rio de Janeiro. Aí. Ramificação pra caramba, hein? Já inaugurou enorme, grande, aqui, passado a limpo. E olha, o mapa tava em alemão, cara. Olha lá. Eisenbahn dentro Santana, Brasília. Monte Azul, Monte Claro, Corinto, Pirapora, Diamantina, Sabará, Belo Horizonte. Olha o tamanho do negócio, meus queridos. De Fora, Benfica, Santos Dumont, Barbacena, Porto Novo, Barão de Anga, Paraíba do Sul, vai embora, Jacotinga, São Paulo, Volta Redonda, Mangaratiba, isso aí vai até... Ixi, tem estação até lá em Cabo Frio, cara. Tá? Aí, fotografia lá de fora da estação. Vamos contar essa história
Eu achei aqui uma imagem de um trem da época que foi restaurado e hoje está abandonado. Restaurado e abandonado. Aqui, ó, uma estação no meio das montanhas. Achei também o regimento interno, o manual da Companhia de Estrada de Ferro Dom Pedro II, seu regimento interno, de 1859. Regimento interno da estrada. Isso aqui, eu adoro ver essas imagens dessas estações no meio do nada. Que época linda devia ser você viajar pelo Brasil, do jeito que o Brasil era, né? Você viajar com segurança, com aquela paisagem intacta, selvagem, daquela Mata Atlântica linda, linda ali preservada, e você passando com o trem ali, vendo, tendo esse testemunho desse Brasil que já se passou, né? Então a linha inicial ligava ali o Porto de Mauá, as margens da Baía de Guanabara, até a região de Queimados, no interior da província do Rio de Janeiro. Aconteceram depois mais 48 quilômetros de extensão. Com o tempo a ferrovia foi avançando em direção ao Vale do Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Tornou-se gigante. Décadas e décadas depois, a espinha dorsal do sistema ferroviário do país ainda é esse traçado, né? Mas em 1858 foi quando as coisas começaram, projetada ali por engenheiros ingleses, bancada por capital misto, impulsionada por decreto imperial. A ferrovia tinha nome Dom Pedro II, patrono da ciência, patrono da técnica, patrono brasileiro da modernidade. O imperador não era um mero espectador, ele era um entusiasta, acompanhava relatórios, visitava canteiro de obra, aplaudia as locomotivas, aplaudia os avanços, cumprimentava os engenheiros, os ferroviários, cumprimentava todo mundo que trabalhava, desde o cara do carvão, falava com todo mundo e estava ali. Era um tempo em que a gente tinha alguém preocupado com o Brasil, né? Alguém preocupado com o futuro, com o povo. A República matou isso, desconectou o Brasil do governo e hoje somos apenas escravos pagadores de impostos. Essa é uma época onde as pessoas cuidavam do Brasil e tentando colocar a gente sempre em contato com aquilo que a humanidade produzia de melhor. E com a ferrovia, naturalmente, desde José Bonifácio já falava disso. Você quer desenvolver o interior do Brasil, coloque trem, você cria cidades, né? Cria cidades em volta ali. Se bem que na época do Bonifácio não se falava tanto de trem. Ele falava essa coisa de você construir as pequenas vilas, cidades, botar escola, botar os armazéns ali para você poder fazer a troca das mercadorias. E através do comércio surgiram as cidades, os bairros. Você pega toda a zona norte do Rio, são vários bairros que foram surgindo a partir da construção desses vilarejos, né? Ali, Jacaré, Del Castilho, Inhaúma, você vai embora, vai, você vê na história, são tudo pequenas fundações. E quando chegou o trem, acelerava isso, né? Porque você construía a estação de trem, construía os armazéns do lado da estação de trem para você estocar ali aquilo que ia ser levado para a capital, levado para o porto, para exportação, ali guardava os insumos que chegavam, aquilo que saía, transportava passageiro. Em volta da estação de trem surge a igreja, surge a escola, surge a moradia, surge o armazém, vai surgindo a cidade em volta da estação de trem. Sempre foi assim. A evolução no Velho Oeste americano também foi assim. Então a ferrovia veio para ligar as pessoas, os portos, as fazendas, as cidades, os mercados, os horizontes todos foram conectados, transportava café, pessoa, carvão, cartas, transportava esperança. Transportavam amores, saudades. Tudo se transportava pelos trilhos. Então você criava as cidades ao redor das estações. E isso alterava para sempre e alterou o desenho econômico do Brasil. Na época o Brasil ainda vivia sobre o Império, uma pena que isso tenha passado, tá? E, cara, que época, né? Eu fico imaginando. Botando aqui o boné de Pedro II, vendo o país avançado, da própria população vendo aquela coisa progressiva do avanço vindo através do trabalho do povo, através de um governo que não sacaneava o povo, não tentava maltratar o povo, um governo que não extorquia o povo. Ainda tinha escravidão nessa época, mas ao mesmo tempo muita gente trabalhando. Eu já falei aqui, tenho na minha aula sobre a questão Christi, tem um livro que foi publicado
pela gráfica da Câmara dos Deputados, que fala sobre a atuação parlamentar do Brasil abolicionista. Você pega desde 1824, ali até 1888, tem um livro inteiro, 1000 páginas lá contando todas as ações políticas contra a escravidão. Então você lê aquilo, você fica orgulhoso do teu povo, cara. A escravidão é uma vergonha, mas o trabalho que o povo fez ao longo do século para aquilo acabar é para ter orgulho dos brasileiros do passado, que construía a ferrovia, desse tempo onde parecia que a sociedade trabalhava em conjunto para um bem comum, né? E hoje isso tá meio que se perdeu, né? Porque também a gente não tem a liderança política. A gente não tem. Os homens de Estado, os homens públicos querem enriquecer. E a gente sabe que não tem mérito, não tem virtude, isso não vai levar a lugar nenhum. Então, ali, operários, mecânicos, engenheiros, todos brasileiros, estrangeiros, todo mundo trabalhando ali pela ferrovia, que empurrava o Brasil para a industrialização, mesmo que lentamente esse era o caminho, mesmo que com os tropeços, esse era o caminho. Com o tempo, as linhas foram se estendendo. Em 1889, chega a República e a estrada foi rebatizada como Estrada de Ferro Central do Brasil. O nome do imperador foi apagado, o nome de quem construiu foi apagado, o nome de quem trouxe, de quem financiou, de quem construiu, tudo se apagou, tá? E, infelizmente, os anos foram passando e o Brasil começou a dar prioridade às estradas, aos carros. A estrada de ferro chegou a ter 1.700 quilômetros de extensão. Ligava Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, além, chegava no Nordeste. Durante décadas foi a principal via de transporte passageiro do país, mas depois tudo abandonado. Em torno dela surgiram bairros, estações memoráveis, cidades inteiras. A estação Pedro II, no centro do coração do Rio de Janeiro, tornou-se um símbolo, palco de encontros, partidas, chegadas, memórias, saudade. E em 1858, com uma locomotiva solitária, com trilhos ali fincados em terras fluminenses e com a visão de um império que, apesar dos seus limites, ousava olhar para frente e trabalhar em prol de um povo. A estrada de ferro Dom Pedro II foi mais do que simples meio de transporte. Foi uma das primeiras veias de modernidade brasileira e por seus trilhos ali correu o pulso de um país que aprendia com a fumaça e com aço a deixar o século XIX para trás e partir para um futuro que foi interrompido pela República.